Galera, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo de novo a outro episódio de Gringoglot em português. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema muito interessante. A gente vai falar das vantagens que tem um falante do espanhol para aprender o português. E, mais especificamente, vamos falar das vantagens que tem um gringo que aprendeu o espanhol como segunda língua, que não tem um latino, ou seja, um falante do espanhol nativo para aprender o português. Então, o propósito desse vídeo é motivar os gringos que já falam o espanhol para aprenderem também o português, porque realmente tem muitas vantagens e não devem subestimar as vantagens que já têm. Mas, em primeiro lugar, tenho que esclarecer algo. Todos os falantes do espanhol têm uma vantagem para aprenderem o português. Ou seja, porque, bom, no início você já tem o vocabulário, já conhece um montão de palavras e você também conhece a estrutura mais ou menos, a gramática. Então, no início você vai aprender muito mais rápido. Se você já fala o espanhol, vai aprender o português muito mais rápido, mas ao longo prazo é uma desvantagem, porque você precisa separar esses dois idiomas na sua mente, porque são parecidos demais, digamos. Então, isso é o problema principal que tem os falantes do espanhol. Mas vamos ver como um gringo que aprendeu o espanhol não tem tanta dificuldade de separar os idiomas como um falante nativo do espanhol. Então, essas são as 5 razões principais que você tem como gringo falante do espanhol que um latino nativo falante do espanhol não tem. Então, vamos lá. Número 1. O lugar que ocupa o espanhol no seu cérebro. Bom, para um falante do espanhol nativo, o espanhol ocupa o lugar central, principal no seu cérebro. Então, isso é mais difícil separar o espanhol do português na sua mente, no seu cérebro. Por exemplo, no meu caso, o inglês ocupa o lugar central. Então, eu posso colocar o espanhol em um lado e o português em outro lado. Isso é mais fácil para mim porque não tenho o espanhol como o idioma central no meu cérebro. Então, isso é a primeira vantagem que você tem como gringo falante do espanhol, que o espanhol não ocupa o lugar central no seu cérebro. Então, você pode separar os idiomas, você pode deixar de lado o espanhol e se focar no português, entendeu? Razão número 2, o tempo, ou seja, a quantidade de anos de falar o espanhol. Provavelmente você, como gringo falante do espanhol, não tenha tantos anos de estar falando o espanhol comparado com um latino nativo do espanhol, sabe? Então, por isso é mais fácil para você desaprender, ou seja, esquecer o espanhol quando você precisa falar o português, porque não faz tantos anos que você fala o espanhol. Então, essa é uma vantagem que você tem como gringo que fala o espanhol. Número 3, a gramática. Você, como gringo falante do espanhol, provavelmente conhece a gramática do espanhol melhor que um latino nativo do espanhol, entendeu? Você aprendeu a gramática, o espanhol na escola, você conhece as regras gramaticais, você conhece a estrutura dos idiomas românicos, então por isso você tem uma vantagem, porque você já conhece a gramática, mas realmente um latino nativo provavelmente não saiba, não conheça a gramática muito bem. Ou seja, no meu caso, no inglês, eu não conheço as regras gramaticais do inglês, eu simplesmente não aprendi as regras gramaticais. Então, isso é muito comum. É muito comum um nativo não conhecer as regras gramaticais. Ou seja, um aluno ou uma pessoa que teve que aprender um idioma normalmente conhece a gramática melhor que os nativos. Então, por isso, como gringo falante do espanhol, você já aprendeu a gramática, então você não vai ter tanta dificuldade de entender
de ver as diferenças entre as regras gramaticais que existem no português e no espanhol, comparado com o latino nativo, que tem que realmente estudar a gramática pela primeira vez normalmente. Para você já conhece a gramática, já sabe como é a gramática dos idiomas românicos. Pelo menos você já tem essa base, esse alicerce da gramática espanhola, entendeu? Número 4, os sons. O espanhol é um idioma que não tem muitos sons, ou seja, cada vogal faz um som e não existem os sons nasais, nem os sons fechados. O espanhol é um idioma muito fonético, então por isso é difícil para um falante do espanhol nativo aprender esses novos sons, esses sons diferentes, comparado com um gringo falante do inglês ou do francês. Você já tem a habilidade, você já pode imitar esses sons, você já pode fazer sons nasais, não são tão difíceis para você. Então, por isso, como gringo falante do espanhol, você já tem mais sons no seu acesso, você já pode fazer muitos sons diferentes. Um falante do espanhol nativo tem bastante dificuldade em fazer esses sons novos para ele, para fazer esses sons fechados, esses sons nasais, esses vogais nasais. Isso é bastante difícil para um falante do espanhol nativo, porque nunca aprendeu esses sons diferentes como você, que já tem sons do inglês, do francês, você já pode imitar, fazer outros sons, porque o espanhol é um idioma que não tem muitos sons, então isso é um problema real para um falante do espanhol nativo, entendeu? Número 5, a última razão e talvez seja a mais importante, o aprendizado de idiomas. Bom, você como gringo falante do espanhol já aprendeu um segundo idioma, já sabe como é aprender um idioma, você já conhece as dicas, você já tem umas estratégias, umas técnicas que funcionam para você, então você já sabe como aprender um idioma. Comparado com latino, falante do espanhol, se o português é o seu segundo idioma, então é a primeira vez que essa pessoa tem que aprender outro idioma. Então, realmente, essa pessoa vai passar por muitas pegadinhas no aprendizado. Essa pessoa precisa procurar as técnicas que funcionam para ela, né? Então, por isso você já tem uma vantagem enorme, porque você tem essa confiança, você está seguro que você pode e que você vai aprender outro idioma. Você já tem essa confiança, então você já tem essas técnicas. Por isso, você vai lograr, você vai alcançar, você vai aprender o outro idioma. E isso não é pouca coisa. Para um falante do espanhol nativo, isso pode lhe dar muito medo de que nunca vai aprender, nunca vai lograr essa meta, nunca vai atingir essa meta. Então, para você que já aprendeu outro idioma, você tem essa confiança que vai aprender e por isso você tem uma vantagem enorme comparado com outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja nativa no espanhol. Você tem essa vantagem como gringo falante do espanhol. Bom, essa foi a minha lista das razões pelas quais eu acho que um gringo falante do espanhol pode aprender o português ainda melhor que um falante nativo do espanhol. Então, espero que tenham gostado. Obrigado de novo por estar aqui comigo hoje. E lembre-se de dar um like e de se inscrever no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau.